O dia que ele esteve aqui, convidado aqui pelo nosso pastor amado Renato, e eu não pude estar. E nós conversamos depois, e Deus colocou no meu coração de estar convidando para estar ministrando novamente aqui, porque eu sei que foi uma bênção. E tudo que eu fiquei sabendo que aconteceu, que Deus fez, foi Deus que mandou. Então aquilo que é do Senhor, nós temos que reter. Nós temos que estar perto. Nós temos que aprender. Aleluia. Então Ele está nos dando mais um dia de honra para ministrar a palavra do Senhor nos nossos corações. Amém? Eu queria que a igreja ficasse de pé. Vamos receber o irmão com as palmas. Que louva ao Senhor. Glória a Deus. Agora eu quero que você, com as palmas bem mais fortes, adore ao Senhor que está neste lugar. Glorifica o nosso Deus. Amém. Com toda a tua força, com todo o teu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Peça, Senhor, que continue falando contigo. Eu quero que o Senhor continue falando comigo. Glória. Estenda as tuas mãos para cá. Ele já se encontra nas mãos do Senhor. Senhor, aqui está teu servo, Senhor. E se dispõe a vida para apregoar a tua palavra. E mais uma vez, meu Pai, eu quero entregar nas tuas mãos e pedir ao Senhor que continue usando ele, Pai, não só aqui, mas em outros lugares que o Senhor enviar. Mas use com ousadia e intrepidez para nossas vidas. Seja o que o Senhor queira falar conosco. Nós estamos aqui para receber, para te ouvir, através do teu servo, meu Pai. Então guarde a tua família, continua protegendo, livrando de qualquer afronta do adversário. Pai, porque aqueles que trabalham para o Senhor, que faz para o Senhor, ó Pai, toma conta dos teus e guarda os teus. Então, Senhor Deus, continua derramando do alto, ó Pai amado, sobre o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem está Aleluia. feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Desse jeito. Aleluia, Jesus. Vamos então, pastor, obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe e continue abençoando esse ministério. Um louvor maravilhoso. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Abram comigo, sem mais delongas, porque o tempo lá vai. O livro de Jó, no capítulo de número 14. Louva a Deus pela vida da pastora. Glória a Deus. Minha esposa não pôde vir porque ela está gestante. Minha mãe também não pôde vir, mas quero que eles estão orando para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa mensagem é para quem quer ser usado por Deus. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 14, o versículo de número 7. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Jó.
versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra as suas raízes, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará. Eita glória! E dará ramos como a planta. Aleluia! Versículo 9, mais uma vez. Ao cheiro das águas brotará. E dará ramos como a planta. Glória a Deus! Exalta o nome do Senhor Jesus. Jesus pode ser. Glória a Deus! Podem tomar os seus assentos. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o Senhor. Se porventura tem alguma entidade, algum demônio, seja lá qual for, espírito das trevas, atormentando ou tentando atormentar um de nós, nesta noite em diante, eles que serão atormentados. Vocês não entenderam? Pois se porventura alguma entidade tenta contra um de nós, é eles que serão atormentados. Aleluia! É só para quem crê nisso. É só para quem crê nisso. Nós lemos aqui um texto muito conhecido. A história de Jó todos nós conhecemos. Falar de Jó causa em nós até mesmo uma angústia ou compaixão pela vida dele. Uns de nós começam a dizer: eu preciso ter a paciência de Jó. Outros começam a dizer: eu acho que eu estou sendo provado como Jó. Mas quando eu comecei a ler essa história, eu me lembro que eu queria ensinar a Deus, como um pequeno e errante crente. Eu comecei a falar: Deus, por que essa história? Deus, o porquê disso? Sendo que é o próprio Senhor que diz que ele era um homem íntegro, fiel e justo. É o próprio Deus que testifica que é um homem sincero. Comecei a orar no primeiro dia e o Senhor não me respondeu. Comecei a orar 2 dias, o Senhor não me respondeu. 3, eu fiquei 7 dias orando o livro de Jó. Acredite, se vocês crerem naquilo que eu vou pregar nesta noite, seus ministérios nunca mais vai ser o mesmo. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a perguntar ao Senhor o porquê da angústia, o porquê da aflição, o porquê que Jó teria que passar sobre isso, por esse processo. Eu aprendi que há um pote de ouro no tempo da angústia. Aleluia! Eu aprendi que há um pote de ouro no tempo da angústia. E esse ouro não é um ouro feito por mãos humanas. Esse ouro não é o ouro que o homem pode cavar e encontrar na terra, não. Esse ouro é do Espírito. Vem comigo que eu vou te explicar. Baseado nessa palavra, o tema é o Deus do impossível. Esse é o tema que eu quero pregar. Porque aprendi com vários deuses. Aprendi na feitiçaria, eu já preguei aqui um pouco. Aprendi com todas as entidades que eles dão para nós tudo aquilo que nós desejamos. Vou te contar algo, pasme, não se escandalize. O Deus do impossível para mim não é apenas aquele Deus que pode fazer um cego enxergar, porque isso na feitiçaria. O Deus do impossível para mim, de acordo com aquilo que eu vivi por experiência própria, não é aquele Deus que dá riqueza para os teus servos, porque isso na feitiçaria eu vi.
O Deus do impossível, acredite, eu falo porque a presença do Espírito é conosco. Não é aquele Deus apenas que levanta um cadeirante da cadeira de roda. Acredite nisso que eu vou dizer aqui. Tomado pelo temor ao Espírito e à palavra. Eu vi isso na feitiçaria acontecer. Mas, baseado no nosso Deus que eu conheço, o Deus do impossível é aquele que sai da tua casa e num lugar como esse se revela para os seus servos. Por que, pregador? Porque 23 anos eu estudei e aprofundei ao máximo a religião africana da nação Laqueto. Eu não preciso nem falar o porquê. Mas eu queria saber tudo sobre eles, onde eles moravam. Queria ver um pouquinho sobre a fundo como que eles trabalham. Queria saber quem era o pai, queria saber a origem, tudo mais um pouco. Ele sempre dizia para mim: a minha casa não tem porta e nem janela. Lá tu não pode ir. Lá não tem como você entrar. Eu não ouvi um glória, eu vou explicar mesmo. A minha casa é sem porta e é sem janela. Lá na minha morada não tem como você ir. Assim as entidades diziam para mim. Mas nós servimos um Deus, independente daquilo que nós passamos aqui, tem uma morada celestial nos extremos. E quando eu comecei a querer aprender um pouco mais sobre eles, eles diziam para mim assim: garoto, até aqui eu posso falar, isso aqui tu não pode saber. Quando passava alguma coisa, ou posso dizer alguma injustiça, eu perguntava a ele o porquê disso. Eles não me revelavam. Para vocês terem uma ideia, amarração, qualquer coisa que você puder imaginar na feitiçaria eu aprendi. Mas o que eu queria mais saber era sobre a morada deles. Eu queria conhecer a eles porque poder eu tinha, mas eu não tinha eles totalmente para mim. E hoje eu descobri, servindo esse nosso Deus, além dos dons e poder que Ele nos dá, além da maravilha que Ele nos dá, Ele ainda se revela para nós. Ele ainda manifesta a tua glória. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Mas quando eu comecei a orar ao Senhor, perguntando a Deus sobre esse homem de Jó, eu preciso contar para vocês uma pequena história para vocês entenderem onde eu quero chegar. A Bíblia diz que, Êxodo capítulo de número 3, Deus se revela para um homem chamado Moisés, na sarça ardente, onde todos nós conhecemos essa história. O interessante é que Moisés, ele acaba de matar, fugir pela casa do seu sogro Jetro. Eu vou ter que resumir porque o tempo lá vai. Mas só para vocês me entenderem, a Bíblia diz que quando Moisés aparece para ele, Moisés não o conhecia. Ai, meu Deus. A Bíblia diz, quando Deus se revela para Moisés, Moisés não o conhecia. Porque o nosso Deus tem prazer em se revelar para nós. Porque há muitos que só ouvem a letra, mas é poucos que ouvem a voz. Meu Deus, é forte. Ah, Eita glória. o que eu vou pregar aqui vai tirar o nosso estado de servo, vai elevar o nosso nível para profeta e profetisa. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Deus se revela para Moisés, Moisés vê a sarça ardente. Quando Moisés vai, todos nós sabemos a história que Deus fala: Moisés, Moisés,
tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Por que Deus disse isso para Moisés, sendo que Moisés não conhecia? Por que Deus fala isso para Moisés, sendo que para Moisés era algo novo? Naquele tempo, para vocês entenderem, quem tinha alparca naquele tempo, no tempo do Egito, era um homem que tinha autoridade. Era um homem que, se falasse qualquer coisa, todo mundo tinha que calar a boca e obedecer. Era um homem que poderia ter vários escravos, porque quem tinha alparcas naquele tempo era um homem que era considerado líder. Mas Moisés, quando ele olha perante Deus, achando que eram os mesmos deuses antigos, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, na minha presença, independente que você é lá fora, na minha presença tu continuas sendo servo. Então tira as tuas alparcas. O interessante é que quando Deus se revela para Moisés, Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tudo bem, falar sobre o Deus de Abraão é muito fácil. A Bíblia diz que quando Deus conhece Abraão, Abraão faz tudo o que Deus mandara e é chamado de amigo de Deus. Então todas as vezes que eu mencionar Abraão, é fácil falar sobre Abraão. Isaac, da mesma forma, sem a fé de Abraão não nasceria Isaac. Sem a fé de Abraão, Abraão não conheceria a Deus, não nasceria o filho da promessa. Mas, e Jacó? Por que Deus enfada a dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também? Quem conhece a história de Jacó sabe que ele era enganador. Quem conhece a história de Jacó sabe que ele era trapaceiro, junto com a sua mãe e o seu tio Labão. Mas por que Deus enfada a dizer: eu também sou Deus de Jacó? Porque quando nós estamos assim, minha pastora, nós percebemos que tem pessoas que são muito religiosas e não aceita quando o irmão cai, não aceita quando o irmão faz aquilo que não agrada a Deus, achando que Deus é propriedade exclusiva dele. Jesus. Mas quando Deus disse: eu sou o Deus de Jacó, Aleluia! Eita glória! Forte Jeová! Quando Deus diz que eu sou o Deus de Jacó, quer dizer que existe um Jacó dentro de nós. Aleluia! Mas repare, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés assim: Moisés, vai libertar o meu povo. E Moisés: como assim? Quem eu sou? Como é que eu vou fazer isso? Eu conheço o povo lá do Egito, eles vão me arrebentar comigo. E Deus fala: o importante não é quem você é, o importante é eu sou que habito e vou contigo. Todos nós conhecemos a história. Moisés vai, Deus manda as 10 pragas. Moisés tira o povo do Egito. A Bíblia diz que abre o mar vermelho. E o mandamento de Deus para Moisés era: depois que você tirar o meu povo, tu vai me servir neste monte. A Bíblia diz que Moisés, ele vai, começa a servir Deus no monte, fica 40 dias no monte. Todos nós conhecemos a história que nasce ali os 10 mandamentos. O próprio Deus escreve com os seus dedos os 10 mandamentos. Só que Moisés, quando ele desce, ele vê o povo profanando. Ele vê o povo adorando o bezerro. Essa história é muito contada e todos nós conhecemos. Mas Deus queria tratar até mesmo com Moisés. Moisés nem lá estava, mas Deus queria até mesmo tratar com Moisés, porque Moisés queria aliviar o fardo do povo. E Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o teu povo é que pecou, o teu povo já profanou, o teu povo já se rebelou contra mim. Deus nem sequer falava que o povo era dele, minha pastora. Mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus não... Deus não tem parte na iniquidade. Há muitos que pregam a palavra, há muitos que estão na igreja, mas a vida não condiz com aquilo que falam. Aleluia! A
conduta não diz aquilo que prega. Meus amados irmãos, com todo o temor à palavra de Deus, antes dói em mim, mas eu vou falar o que eu escuto. A Bíblia diz que quando Moisés quebra aquela tábua, há ali a primeira matança, todos nós conhecemos a história. A tribo de Levi acaba com o povo, só que Moisés está angustiado. Imagina Moisés, outrora tomado por uma glória, viu o poder de Deus, viu ali a mão de Deus sobre o mar, a mão de Deus sobre os 10 mandamentos, a mão de Deus sobre as 10 pragas, viu Deus conduzindo o povo em coluna de fogo, em coluna de nuvem, viu o poder de Deus. Mas outrora, o Moisés angustiado, o Moisés decepcionado com o povo, porque ao invés de esperar em Deus, o povo se rebela contra Deus. E eu orei a Deus sobre o livro de Jó, e nasce aí aquilo que Deus me revelou sobre Jó. Agora imagina Moisés subindo depois de quebrar a tábua. Imagina Moisés subindo para querer falar com Deus, tomado por uma angústia. E Deus diz para Moisés assim: Moisés, tu está angustiado? Nem foi contra ti que o povo pecou. Moisés, tu está triste? Nem foi contra ti. Agora, imagina Deus, o próprio Deus, saindo do seu trono, descendo no monte Horebe e se revelando para Deus. Nasce aí o livro de Gênesis, nasce aí o livro de Êxodo, nasce aí também o livro de Jó. Moisés está ali sentado, angustiado, e Deus começa: Moisés, havia um homem na cidade, na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e fiel, temente a mim, se desviava dos maus, tinha uma bela família, tinha riquezas, tinha o seu gado, tinha as suas ovelhas. Só que Moisés ainda está angustiado. Só que a promessa que Deus tinha para Moisés era entrar na terra prometida. Só que agora imagina Moisés angustiado, querendo saber de Deus. Deus, me revela esse negócio. Por quê? Porque Deus bem sabia que o povo ia se rebelar contra ele. Mas mesmo sabendo que o povo ia se rebelar contra Deus, Deus não deixou de libertar o povo. Sabe o que é o problema, meus amados irmãos? É que Deus, ele sempre nos liberta, mas somos nós que queremos ser aprisionados. Deus sempre transforma a nossa história, mas nós sempre queremos olhar para o Egito. Agora imagina Moisés lá em cima, conversando com Deus. A Bíblia diz que o monte fumegava, a Bíblia diz que o monte tremia, e o povo de Israel tomado pelo medo. Aí Deus dizendo para ele: olha Moisés, olha o que aconteceu com esse homem chamado Jó. Veio Satanás junto com os meus anjos, na minha presença, querendo tocar naquele homem. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existem muitas pessoas que entram para a igreja, falam, meu Deus do céu, vou falar porque Deus está me falam de Deus, conversa com pessoas perto de Deus, mas não sente a presença de Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele entrou lá na casa de Deus. Ele entrou e saiu como se fosse um nada. Só que o problema não era Deus, o problema era o coração dele, que já estava corrompido. Sabe por quê? Porque Satanás, ele só está para colocar confusão e divisão. Só que a Bíblia diz que Deus olha para ele e fala assim: de onde vem a história todos nós sabemos, e ele fala de rodear a terra e saltear por ela, e passear por ela. Mas Deus olha para ele e fala assim: tu viu meu servo Jó, né? Eu sei que você viu.
Ou tu pensa que eu não vi quando você tentou tocar nas coisas dele? Eu estava lá. É claro, tudo que o Senhor dá para ele é abençoar. Toca nas coisas dele para ver se ele não vai amaldiçoar você. A Bíblia diz que Deus fala com ele assim: vai, faz o que você quiser, mas nele tu não toca. Lembra-te de uma coisa: o teu problema é comigo. Porque quando Deus permite o inimigo tocar em algo que é seu, não pense em você é porque ele tem poder. É porque Deus está permitindo para tratar com o seu caráter. O curioso, pastor, que a Bíblia diz que de repente veio uma tragédia, uma notícia atrás da outra. E o servo, agora imagina o servo de Jó. Olha, Jó, eu estava cuidando das suas ovelhas. Veio os sabeus, tomado pela uma fúria, pegaram, saltearam as suas ovelhas, só eu sobrevivi. E a Bíblia insiste em dizer que mal esse acabaram de falar, vinha outro. Olha, Jó, os hebeus tomaram os seus camelos, só eu sobrevivi. Mal esse acabaram de falar, fogo de Deus caiu. A Bíblia insiste em dizer que o fogo de Deus que caiu. Perdoa a minha ignorância, mas os teólogos estudiosos dizem que está escrito fogo de Deus, mas quem mandou o fogo foi Satanás. Me perdoem. Eu tenho algo diferente para dizer. A Bíblia diz que lá quando Elias estava tratando contra o povo de Baal, eles se retalhavam. Todos nós conhecemos a história. Quem era para ser revelado o Deus verdadeiro? Era para atacar fogo, era para cair fogo, porque esse era o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Deus desce com fogo e consome o holocausto. Mesmo sabendo que Baal tinha poder para fazer aquilo, mas o único poderoso para descer fogo do céu é o nosso Deus. O que vai acontecer depois do arrebatamento é o anticristo, mas essa já é outra história. Mas perceba algo. A Bíblia diz que todos vieram dizer para Jó: acabou para você, meu filho. Porque os seus filhos estavam comendo na casa do primogênito. Só que só eu sobrevivi para te contar a boa nova. Mexeram o vento contra os alicerces e caíram e mataram todos. Só eu sobrevivi. Como nós todos conhecemos essa história, eu vou resumir um pouco. A Bíblia diz que Jó, ele raspa a cabeça, veste uma veste, dobra o seu joelho e começa a adorar o Senhor. Não, eu estou dizendo um homem que acabaram de perder tudo. E eu estudei um pouco sobre Jó. Jó, ele era além de ser o maior do Oriente, todos aqueles que olhavam para Jó tinham que se curvar. Ninguém falava com Jó frente a frente, de tão poderoso que era aquele homem. Agora imagina de repente, a Bíblia diz que Deus permite o diabo tacar nele uma lepra. Aquele homem que antes era referência, de repente fica na calçada, coçando com o capuz. O mais terrível disso é que, não bastando ele estando nessa situação, veio os falsos amigos. Será que nós temos essas amizades? Não bastando a gente estar mal, eles ainda vêm dizendo: acabou para você, morre. Tu é pecador. Deus te tocou porque você estava escondendo um pecado. Não é assim que fazem os religiosos. Mas para os religiosos eu tenho algo para eles nesta noite. A Bíblia diz em João capítulo de número 9, que quando Jesus ele cura ali um cego de nascença, a Bíblia diz que todos conheciam ele, mas todos se alegraram com o milagre que Jesus fez na vida dele. Mas os fariseus, os religiosos, não se alegraram. A Bíblia diz que daquele pequenino, quem ninguém dava nada para ele, saiu uma profecia. Meu Deus do céu. Se vocês não dão glória agora, vocês não dão nunca mais.
Da boca daquele pequenino, minha pastor, isso é uma profecia. Eles começaram a dizer assim: quem foi que ele abriu os olhos? Ele falou: foi Jesus. Ele untou meus olhos, mandou eu lavar no tanque de Siloé e agora eu vejo. Mas o que tu diz sobre ele? Ele diz assim: que és um profeta. Está aí a profecia. Mas eles começam a dizer assim: eu nem conheço ele. Aleluia. Os religiosos começam: mas eu nem sei quem esse é. Nós sabemos o que Deus falou de Moisés. Esse aí eu nem conheço. Mas daquele pequenino, que ninguém sabia quem era, sai a profecia que é essa. Está aí a maravilha. Por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, quando Deus quer libertar alguém, Ele não se aconselha com nenhum homem. Ele se aconselha consigo próprio. Mas imagina eles querendo enfadar, dizer que quem é esse Jesus? Mandaram até mesmo chamar a mãe deles. Por quê? Todos vão ficar felizes quando Deus aparecer para vocês. Só os religiosos que não vão. Eles vão dizer: como que isso aconteceu? Mas não era aquele que estava ali a mendigar, a passar por necessidade. Mas eles vão ter que entender que quando você passar, tu és um profeta. Eles vão ter que falar: quando você passar, está aí o homem de Deus. Tá? Podem não falar com você, mas no oculto vão te reconhecer. Podem não abrir a boca para falar nada com você, mas quando estiver no oculto vai dizer: ah, ela é mulher de Deus. Ele sim é homem de Deus. Bate aqui. Eita glória. Aleluia. Mas perceba algo. Eita glória. Mas perceba, Jeová. Forte. A Bíblia diz. A Bíblia diz que Jó, no capítulo de número 19, Jó ele dá um conselho para Deus. Agora imagina esse homem tomado por uma angústia. Perdeu até a mulher que queria que suicidasse. Tudo acontecendo contrário com ele. A Bíblia diz que ele dá um conselho para Deus. Jó, capítulo de número 16, o versículo de número 21 diz assim: ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Agora imagina nesta hora Deus olhando e falando assim: ah, Jó, tem sim, olha aqui. Quem para nós é o filho do homem? Ah, meu Deus do céu. A Bíblia diz que muitas das vezes Jesus se titula como um filho do homem. Mas não bastando isso, os amigos de Jó voltaram lá. Agora, preste atenção já no capítulo de número 19, o versículo de número 23, tomado pelaquela angústia. Jó começa a dizer assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que fossem gravadas num livro. Ai, quem me dera, com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fosse esculpida na rocha. Se os nossos pés, a nossa história não está esculpida na rocha, vai passar o vento, vai te levar e tu vai... Mas se tu tiver alicerçado sobre a rocha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 atrás de mim, mas tu não serás atingido. Mas perceba algo. A Bíblia diz que os amigos de Jó voltam lá. Aí Jó já começa a falar o que vocês quiserem, porque esse Deus eu já conheço. Isso aí eu já sei. Tudo que vocês me falarem eu já sei. E ele começa a dizer assim: por quê? Porque o meu Redentor vive. E por fim se levantará
sobre a terra. E depois de toda a minha pele, a minha carne consumida, eu verei a face de Deus. Sabe o que Jó estava dizendo ali? Uma profecia. No tempo da prova, no tempo do vale, Jó estava profetizando. O que nós temos feito no tempo da angústia? O que nós temos feito no tempo da prova? Ou quando há um levante do inimigo? Sabe o que eu vim aqui para te dizer? Não deixa o diabo calar a tua boca. Profetiza no meio do vale, Ezequiel. Profetiza no meio do vale, que tu vai ver os ossos secos se levantando. É curioso, minha pastora, que mesmo assim Jó ainda nunca tinha visto a Deus. Mesmo profetizando, mesmo precisando de uma libertação na carne, na pele, nos ossos, no sangue, onde estava Deus? Tem momento que você vai passar por uma angústia, tu vai orar, vai clamar ao Senhor e o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Tu vai procurar vários tipos de profetas e eles vão dizer: ah, varão, Deus não me falou nada. Se você não passou por isso, te prepare. Ora e jejua. Porque como dizem lá fora, é onde o filho chora e a mãe não vê. Quem pode escapar das mãos de Deus? Quando Jó começa a entender isso, ele fala: as mãos de Deus é que me cercou. Mas o curioso, quem fez isso foi o Satanás. Jó começa a dizer: as mãos de Deus me cercou. Eu virei para a direita, lá estava Deus. Para a esquerda, lá estava Ele. As mãos dele me cercou. Os amigos dele ainda voltam para querer questionar: tu ainda continua com essa tua integridade, homem? Sabe o que eu vou te contar uma coisa? Se Deus te chamou para uma graça profética, Ele não vai te tratar como seus amigos. Aleluia! Você já entendeu? Alguém já entendeu? Porque se Deus tem algo sobrenatural contigo, Ele não vai te tratar normal, não vai. Ele vai te esmagar, Ele vai te apertar um pouquinho, até que saia tudo que é seu, para que Ele coloque o que é dele. Meu Deus. Talvez você não entenda, mas Deus, por que dessa angústia? Deus, por que deste levante, dessa dificuldade, aflição? Posso te contar algo? Através da tua vida, da tua história, multidões serão rendidas aos pés de Jesus. Quer uma base bíblica para isso? A Bíblia diz sobre um homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Pensa você que é amigo de Jesus não vai passar por isso? Ser amigo de Jesus quer dizer sofrer com Jesus. Os religiosos diziam assim: se Lázaro era amigo dele e ele salvou e libertou muitas pessoas, por que ele não faz com o próprio amigo? Mas a Bíblia diz que Jesus ouvindo dizer que Lázaro já estava doente, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Quando é a história, o contexto diz que quando Jesus ouviu, ele permaneceu 2 dias no mesmo lugar. Se Jesus falasse assim: lepra, saia de Lázaro, a lepra saía. Quantas vezes vem pessoas querendo chegar até Jesus, e Jesus falava: vai, que ela já está curada. E já estava curada. Mas Jesus, ele olha e fala assim: eu vou deixar ele morrer, para que através dele seja manifestada a glória de Deus. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que quando ele chega lá, já tinha 4 dias que ele havia sido morto. Havendo 4 dias que ele já havia sido morto,
o glória da igreja não pode parar. Havendo 4 dias que ele já havia sido morto, a Bíblia diz que ele chega, Marta e Maria começam a dizer, não, tudo bem, ele já está morto, já fez 4 dias. Jesus disse, se tu creres em mim, tu vai ver a glória de Deus. Eu não te disse, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição? Olha o interessante, quando Lázaro estava sofrendo, quando Lázaro estava enfermo, angustiado dentro do teu quarto, não tinha ninguém. Meu Deus. Quando Lázaro estava sentindo dor, chorando, não tinha ninguém no quarto dele. Aí Jesus fala assim para ele, deixa com que ele morra. Porque quando eu realizar o milagre na vida dele, a multidão vai ver a minha glória na vida dele. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Nesta angústia, no teu quarto chorando, ninguém vê. Você está todos os dias pranteando, orando ao Senhor. A multidão não está vendo. Mas quando chegar o dia do seu milagre, quando chegar o dia de Deus manifestar a sua glória, a multidão vai ver o milagre que Deus realizou na tua vida. Mas perceba algo. Baseado no texto ao qual nós lemos, Jó ele está dizendo que a esperança para aquela árvore que foi cortada. Jó era essa árvore. Os galhos de Jó eram seus bens. As folhas era tudo aquilo que ele tinha. A sua formosura era o seu nome. Os seus ramos, os seus frutos eram os seus filhos. Ele era essa árvore. Mas ele começa a dizer que alguém corta essa árvore. Ele começa a dizer que ainda se renovará. Como se renovará? Sendo que ele sabe que não tem ninguém por ele. Só que uma coisa que me chama a atenção aqui é que ele diz, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta. Meu Deus. Olha que interessante. Todas as vezes que nós vamos ler água na Bíblia, todas as vezes que nós vamos referir a esperança dessa forma ao qual está dizendo aqui, é baseada ao Espírito Santo. Poucas pessoas entenderam. Independente do que está passando lá fora, a Bíblia diz em Mateus 24 o princípio das dores. Mas no meio do fim dos tempos, as tragédias que nos acontecem, o Espírito Santo está aí. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas. Quer dizer que nós não estamos sozinhos. Clame por Ele. Quanto mais perto do Espírito, o diabo não pode te achar. Verdade. Aleluia. Agora, preste atenção nisso, eu já estou levando para o fim da mensagem. A Bíblia diz que mesmo Jó na angústia, ele começa a profetizar, não é isso que eu diz aqui? Só que, agora imagina Deus saindo da sua casa, da sua região celestial, descendo até aquele homem e conversando com ele. Lembra que eu disse que o Deus do impossível para mim é aquele que se revela para os seus servos? É isso que acontece com Jó. Agora imagina Deus olhando para Jó e falando assim, quem é esse que fala palavras bonitas de sabedoria, mas sem conhecimento? Cinge aí, homem, os seus cintos, os teus lombos, porque eu vou falar contigo. Onde estavas tu quando eu criei o céu e quando eu criei a terra? Deus estava dizendo para ele assim, onde estavas tu? Em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 1. E Deus fez o céu e a terra. Quando Deus disse, e haja luz. E assim. Aleluia.
e haja terra. E assim foi. Deus começa numa visão revelar para Jó os seus mistérios. Lembra que eu disse que no tempo da angústia tem um pote de ouro? É claro. No tempo da angústia, Deus nos revela os seus mistérios. No tempo da angústia, no tempo do sofrimento, Deus desce e revela para nós a tua glória. Agora imagina Deus olhando para lá e falando assim: Jó, onde estavas tu quando eu alicercei as estrelas no céu? Quero ver se tu chama cada uma delas pelo nome. E elas vêm pulando e salteando de alegria. Onde estavas tu? Mas espera aí, Jó. Onde estavas tu quando eu firmei a terra? Aleflácio. Onde estavas tu, Jó? Quero é que você me fale. Se tu tem conhecimento para falar sobre essas coisas. Onde estavas tu, Jó, quando eu chamo meu animalzinho de estimação, o Leviatã ou o Belmonte? Os teólogos, não, pastor, me perdoa a minha ignorância. Eles dizem que é crocodilos. Eles dizem que é somente um animal que tem um casco duro. Mas a Bíblia diz que a lança do homem não fura eles. Não, eu vou ler aqui para vocês verem. Eu estou pregando Bíblia. Enquanto isso, igreja da glória, na glória, igreja da glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que Deus diz. Jó capítulo 41. Poderás pescar com anzol o Leviatã? Se pode te pescar com anzol um Leviatã, quer dizer que não era um crocodilo. Quantos homens já pegou um crocodilo por aí que eu já vi? Olha o finalzinho. Ou ligarás a sua língua a uma corda? Ah, esse animal aqui não era um qualquer não. Mas Deus está dizendo que é o seu animalzinho de estimação. Para nós, animalzinho de estimação, um gatinho ou um cachorro. Que animal era esse? Só que Deus começa a abrir a visão de Jó e começa a revelar tudo para ele. A Bíblia diz que Jó tampa a boca, abaixa a tua cabeça e começa: Deus, eu me abomino no pó, porque falei coisas para mim que eram maravilhosíssimas, mas agora os meus olhos contemplam. Glória a Deus. Quando Jó começa a dizer isso, Deus acaba de tirar dele o nível de servo e eleva o nível dele para profeta. Aleluia. Por quê? Porque para Deus revelar os seus mistérios, tem que ter intimidade. Para ter intimidade tem que amar. E para amar tem que ser profeta. Por quê? Porque quem ama obedece. E quem obedece, o próprio Deus desce e revela para ele os seus mistérios. Aí Jó começa a se alegrar dizendo: bem sei que tudo podes, meu Pai. Nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Glória a Deus. Tudo isso que eu falei era só a introdução. Mas como eu tenho que resumir, o tempo lá vai. É nisso que eu quero chegar. Lembra que eu disse que Deus estava revelando isso tudo para Moisés? Lembra que eu disse que Deus chama Moisés e começa a tirar a angústia de Moisés? Nasce aí aquilo que Moisés fala com Deus. Deus, mostra para mim a tua glória. Deus, mostra-me a tua glória. Por quê? Porque imagina Deus contando isso para ele, contando essa história, e Moisés já tinha experimentado o poder de Deus.
Moisés já tinha sido usado por Deus. Moisés tinha visto ali o mar vermelho. Moisés tinha ali visto colunas de fogo. Moisés estava no monte, de olho na terra prometida, de olho na promessa que Deus tinha feito. A única coisa que Deus queria de Moisés é tirar o povo do Egito e levar o povo até Canaã, até a terra do Egito, até a terra prometida. Quando Moisés começa a ouvir que há mais de Deus, Moisés está olhando para a terra e fala assim: Deus, eu não quero mais nada sobre essa terra. Eu não quero mais essa promessa. Eu quero a tua glória. Agora imagina Deus descendo e se revelando para Moisés. A Bíblia diz que quando ele desce, a pele dele estava reluzente, que quando o povo olhava para ele, teria que tampar. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Há uma grande diferença entre o poder de Deus e a glória de Deus. O poder de Deus muitos estão desfrutando, porque é os dons, é aquilo que Deus dá. A Bíblia diz que nos últimos dias, naquele dia vai chegar: mas eu não fiz em teu nome. Sim, tu usou o poder de Deus, mas parte comigo tu não tem. Por que eu estou pregando sobre isso? E por que eu quero falar sobre isso? Independente daquilo que Deus te deu, há sempre de Deus para mostrar. Não importa o nível que você esteja, não importa aquilo que Deus te deu, há sempre algo novo da parte de Deus. Glória a Deus. Achei que levasse. E eu encerro aqui a minha mensagem, porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra as suas raízes, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Talvez você não entendeu, eu vou te explicar. Armaram para você uma cova, cavaram a sua sepultura, te jogaram lá dentro, tão rindo nas suas costas, tão alegre por ver vocês angustiados. Mas o que eles não sabem, cada lágrima está ficando a sua raiz. Vocês não entenderam, eu vou explicar. Cada lágrima está ficando a sua raiz. E ao cheiro e ao bramar do Espírito Santo, tu voltará a brotar lavassura que levasse. Levante a mão que o Espírito Santo está mandando a profetizar. Que levassura que levasse. Deus acaba de me falar, pastor. Tem uma pessoa aqui que Deus me mostrou quem é. Que Deus quer que ela profetiza, mas baseado naquilo que a circunstância diz, a angústia, a aflição, está tentando parar o ministério dessa pessoa. Poxa, que levasse. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte, e é uma mulher. A igreja pode dar glória. A igreja Espírito Santo de Deus. Não. Já fui na tua casa? Você falou alguma coisa comigo? Porque quando eu estava pregando e falando sobre isso, o Espírito Santo disse para mim assim: a minha serva,
casa. Enquanto a igreja dá glória, enquanto a igreja profetiza, Aleluia. que Deus entregar para ela, minha família.